Oi, crianças, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês a história de uma menina que orou a Deus por um milagre na vida de alguém. E você, já orou pedindo para Deus resolver um problema muito difícil? E o que aconteceu? O que será que a menina da nossa história pediu a Deus? Vocês querem saber? Então venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Em Jerusalém havia muitos seguidores de Jesus. Pedro e outros discípulos falavam do amor de Deus pelas pessoas e também contavam sobre Jesus e sua morte na cruz. E por falar nisso, você sabia que a morte de Jesus foi uma prova do grande amor de Deus por você? É verdade! Em Romanos capítulo 5 e versículo 8, diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não merecia morrer. Deus castigou seu filho por você. Jesus provou como ele ama você ao morrer pelo seu pecado. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus não ficou morto. Ele saiu da sepultura ao terceiro dia. E essa foi uma prova do grande amor de Deus por nós. Pedro estava contando que Jesus era o Salvador que Deus havia prometido enviar. Mas, infelizmente, muitas pessoas não acreditavam na mensagem que Pedro pregava. E havia um homem que não queria que os irmãos falassem de Jesus. Era o rei Herodes. Ele mandou prender muitos irmãos e até mandou matar Tiago. Entre os irmãos de Jerusalém tinha uma mulher que se chamava Maria e uma menina que se chamava Rode. Rode trabalhava na casa de Maria. Provavelmente as duas ficaram sabendo da triste notícia da morte de Tiago. Então um dia os discípulos receberam outra notícia terrível, de que Pedro havia sido levado para a prisão. E agora, Pedro estava preso. Será que o rei Herodes ia mandar matar Pedro como fez com Tiago? Aquela situação parecia não ter solução. Era um problema muito difícil. Era impossível Pedro conseguir fugir da prisão. Bem ao lado de Pedro ficavam 2 soldados vigiando ele e na porta da cela mais 2 soldados. Os irmãos estavam muito tristes, muito preocupados com aquela situação. E o plano de Herodes era no dia seguinte mandar matar Pedro. Que coisa triste, crianças! Mas como será que Pedro estava? Será que ele estava desesperado, preocupado? A Bíblia diz que Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Mas como ele podia estar dormindo naquela situação? Pedro sabia que Deus estava cuidando de cada detalhe de sua vida, que ele tem todo o poder. Deus é o Criador do mundo. Em Gênesis, capítulo 1 e versículo 1, está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus nos criou também. E acima de qualquer autoridade está Deus. Ele é todo-poderoso. E esse Deus Criador, que tem poder sobre todas as coisas, ama e cuida de você também. E enquanto Pedro estava na prisão, os irmãos estavam reunidos na casa de Maria, onde trabalhava e morava
Rode. E só havia uma coisa que eles podiam fazer para ajudar Pedro, era orar. Rode também estava ali orando, mesmo parecendo uma situação impossível, um problema que não tinha jeito. Eles estavam invocando o nome do Senhor, estavam chamando o Senhor e confiavam que Deus estava ouvindo. Ele ia responder de acordo com a sua vontade. Se você já conhece o Senhor Jesus como Salvador, creia que Deus vai ouvir e responder quando você invocar. Creia nisto. Talvez lá na escola você enfrenta alguns problemas, porque seus colegas fazem coisas erradas e querem que você acompanhe eles. Quem sabe eles desobedecem os professores, acham isso engraçado e até incentivam você a fazer o mesmo. Pode ser que você enfrente também problemas em sua casa. Seja qual for o problema que você está enfrentando, creia que Deus vai ouvir e responder quando você invocar. Em Jeremias, capítulo 33 e versículo 3 está escrito: invoca-me e te responderei. Eu já disse para vocês que invocar é chamar. Chame o Senhor para que Ele possa ajudar você a resolver os seus problemas, assim como Rode e os outros irmãos fizeram. A prisão de Pedro parecia um problema que não tinha jeito, uma situação que não tinha solução. Mesmo assim, os irmãos estavam orando e eles confiavam que Deus estava ouvindo e Ele ia responder. E enquanto Pedro dormia, aconteceu uma coisa maravilhosa. O anjo de Deus apareceu na prisão onde Pedro estava e uma luz iluminou aquele lugar. E o anjo tocou em Pedro e disse para ele se levantar, calçar suas sandálias, colocar sua capa e segui-lo. Pedro deve ter ficado surpreso, porque as cadeias caíram de suas mãos. Ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Mesmo assim, ele obedeceu à ordem do anjo. Aqueles portões se abriram automaticamente e Pedro seguiu o anjo de Deus. Ele achava que estava sonhando. Era realmente um milagre que estava acontecendo, porque os soldados estavam ali e não perceberam nada, crianças. E quando Pedro chegou na rua, ele percebeu que não estava sonhando, que Deus mandou um anjo para livrá-lo da morte, livrá-lo daquela prisão. E ele ficou pensando para onde ele deveria ir. E ele foi então na casa de Maria, onde Rode morava e trabalhava, onde os irmãos estavam orando por Pedro. Quem estava ali também, como eu já disse, era Rode, estava ali orando. E Pedro começou a bater na porta e Rode ouviu alguém batendo e veio ver quem era. E quando ela ouviu, provavelmente Pedro falando: abre a porta, por favor. Ela reconheceu a voz de Pedro e ficou tão feliz, tão emocionada, que não abriu a porta. Rode voltou correndo para contar aos irmãos que Pedro estava lá fora. Mas quando ela contou aos irmãos, eles não acreditaram. Eles não conseguiam acreditar que haviam acabado de orar e Deus já tinha respondido sua oração. E Pedro continuava lá fora batendo na porta. E logo todos ouviram e vieram ver quem estava ali. E para a alegria dos irmãos, Pedro estava ali fora. Eles ficaram muito felizes. Que grande milagre que o nosso grande e poderoso Deus fez, livrando Pedro daquela prisão.
Os irmãos estavam muito surpresos em como Deus ouve e responde às orações. Eles perguntaram a Pedro como ele havia conseguido se livrar daquela prisão. E Pedro contou que Deus mandou um anjo e o tirou dali. Rode deve ter ficado muito feliz por ver de tão perto o grande milagre que Deus havia feito. Mas Pedro sabia que Herodes ia mandar procurá-lo, então ele não podia continuar ali. Ele pediu que aqueles irmãos contassem aos outros o livramento que Deus deu a ele. E então Pedro foi embora. E quando o rei Herodes ficou sabendo que Pedro havia escapado, ele ficou muito furioso, porque os soldados não tinham nenhuma informação. Eles não sabiam o que havia acontecido com Pedro. Então o rei mandou castigar aqueles soldados, porque ele não conseguia entender como Pedro conseguiu fugir dali. Isso era impossível. Enquanto isso, os irmãos estavam muito felizes, porque Deus ouviu e respondeu suas orações. Sabe, crianças, há uma oração que Deus sempre responde com um sim. Quando você pedir ao Senhor Jesus para ser seu Salvador. Em Romanos, capítulo 10 e versículo 13, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor é pedir a Ele que o salve do pecado. Ao orar, você precisa concordar com Deus, que é pecador, e confiar que Jesus é o único que pode perdoar o seu pecado. Sabe, crianças, o pecado é como uma dívida que nós nunca poderemos pagar. É por causa do pecado que as pessoas fazem coisas erradas, brigam, ficam com raiva. Em Romanos capítulo 6 e versículo 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte. Esse é o castigo pelo pecado, é a morte, é ficar separado de Deus para sempre. Eu acho que você não vai querer ficar separado de Deus, não é mesmo? Jesus morreu derramando o seu sangue como pagamento dessa dívida. Então invoque o Senhor. Chame o Senhor através da oração para ser o seu Salvador. Ele está pronto a perdoar você. E assim você poderá morar no céu um dia, junto com Deus. E a nossa história terminou. Vocês gostaram de conhecer Rode, a menina que orou para Deus fazer um milagre na vida de Pedro? Eu espero que sim. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueçam que nosso encontro é todo sábado, aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima. Tchau, crianças!